Quando se diz anunciava-lhes a palavra, não é porque ele estivesse dando uma aula sobre a Torá, fazendo uma exposição de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Deuteronômio, ou de Número, ou de Crônicas, ou de nada disso. Jesus não vivia fazendo exposição bíblica de histórias do Velho Testamento. Ele tinha muito mais o que fazer do que contar historinhas passadas, de heroísmos antigos, no meio de práticas que já tinham sido vencidas, que já tinham ficado obsoletas, que já não eram recomendadas, que ainda eram extremamente primitivas. Quando se diz que Jesus lhes anunciava a palavra, o que se está fazendo é afirmando que ele ensinava os princípios do reino de Deus. O Evangelho, a Boa Nova, que vocês acompanharam aqui comigo em Mateus, no capítulo 5, o eixo das Boas Novas, os macários, os bem-aventurados, as reações, o significado da vida, o que é ser, não é ter nesse mundo, a atitude de viver livre sabendo que está tudo pago e consumado, e de ficar livre para amar e não se vingar, para perdoar e não praticar revanches, para andar com o coração purificado, para não viver de aparências, nem de performaticidades, nem de teatralidades, mas de sinceridade, de tudo que se faça e em tudo que se faça, nas esmolas, nas orações, no culto, nas ações de graça, na discrição de um coração que não pratica nenhuma forma de espiritualidade para ser vista por ninguém. Mas a recomendação é: faze isso diante do teu Pai que vem em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E aí a gente vai prosseguindo com Jesus ensinando: não julguem para que vocês não sejam julgados. Não entreguem as preciosidades de vocês a quem só quer porcaria. Não percam o tempo de vocês com brigas de opiniões absolutamente idióticas que paralisam a mente de vocês, enfeiam o espírito, deturpam o caráter e causam profundos malefícios espirituais. É de perdão em perdão, de fé em fé, de graça em graça, que vocês vão caminhar andando comigo. É na prática da fé, é do discernimento que se não deixa enganar por palavras de Senhor, Senhor, em teu nome, curamos, expelimos demônios, fazemos milagres. Não, pelos frutos, pela vida, pelo amor, pela alegria, pela paz, pela bondade, pela longanimidade, pela fidelidade, pela justiça, pela verdade, pela mansidão, pelo domínio próprio, pelo fruto é que vocês conhecem quem as pessoas são. Não se deixem enganar. Ele está ensinando, fazendo sempre que ele chega nos lugares as aplicações. Aplicações do ensino do Evangelho e as pautas de libertação, tirando o véu da mente, tirando as escamas culturais, psicológicas, religiosas, que cegavam a mente das pessoas de geração em geração. Ele vai abrindo os olhos, ajudando as pessoas a entenderem, a compreenderem, a enxergarem, vai abrindo os ouvidos, porque cognitivamente falando, você fica tão viciado, tão entupido, tão bloqueado, tão blindado de percepção, que frequentemente ouve e não entende nada, não escuta nada, vê e não enxerga. É exposto, mas não discerne, porque existem camadas e camadas e camadas de blindagens.
Aqui mesmo, enquanto eu estou falando isso, tem uma quantidade enorme de pessoas que não estão nem entendendo o que eu estou dizendo. E por que eu estou dizendo isso? Baseado no que Jesus disse que acontecia com ele. E que ele denuncia com muita frequência e recorrência. Ora, se acontecia com ele, quanto mais não acontece comigo, enquanto eu estou aqui falando. Tem alguns, poucos entendendo. Sempre são poucos os que estão compreendendo, entendendo, se dispondo a absorver, a internalizar. Não é a maioria. A maioria não entende. A maioria até fica olhando, mas não consegue colocar raízes de desejo profundo para persistir, para continuar. A maioria não tem sede, a maioria não tem fome, a maioria não tem avidez espiritual pelo Evangelho, a maioria não tem. A maioria é casca, a maioria é superfície, a maioria é passante. A maioria, em qualquer lugar, sempre foi com Jesus. Imagina aqui comigo, 2000 anos depois, com toda essa tecnologia distrativa, com toda essa ansiedade, com todo esse nervosismo, com toda essa agitação mental, com toda essa fibrilação neural que você tem, com toda essa angústia espiritual que a maioria carrega, que não consegue sossegar nem para ouvir por alguns segundos a própria respiração. Imagina se vão querer me ouvir pregando o Evangelho. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo, com quem eu estou fazendo, contra o que eu estou lidando, mas não retroajo, jamais retroagirei. Eu vou adiante, porque meu chamado, minha missão é essa, de repetir Jesus no mundo e anunciando a mesma palavra, que não é de Moisés, que não é a de Elias. Jesus, até quando ressuscita de entre os mortos, pega os seus discípulos e lhes mostra, excepcionalmente, tudo o que a seu respeito constava em todas as escrituras do Velho Testamento. Mostrou, olha, aqui. Olha, isso é tipo, isso é um arquétipo, isso é uma simbolização. Isso aqui é Moisés explicitamente falando que depois dele viria um outro, que sou eu, que cheguei. Aqui Abraão está dizendo algo que ele nem compreendeu ainda, mas é a meu respeito. Aqui Josué, quando pergunta, quem és tu? É dos nossos ou dos nossos adversários? E ouve a resposta do anjo do Senhor, diz, eu sou príncipe dos exércitos do Senhor e eu vim para te defender. Era o Cristo eterno, sou eu, presente. Ele vai mostrando os salmos de Davi, olha, isso aqui Davi disse concernentemente a mim, ele mesmo não entendia, mas profetizou sobre o que ele não compreendia, e foi, e mostrou o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, o profeta Miqueias, todas as escrituras onde havia alusões a seu respeito. Isso depois de ressuscitado de entre os mortos, para os seus discípulos ficarem sabendo e terem razão da esperança que havia neles, nos embates inúmeros que teriam com os fariseus, com os mestres da lei, com os escribas dos judeus, com os saduceus, com os inimigos do Evangelho, que foram os mesmos tanto quanto nos dias de hoje, continuam a ser os mesmos com outros apelidos, mas exatamente com o mesmo espírito e a mesma atitude. É por isso que ele lhes ensina o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, porque esse é um debate que se instalaria para sempre. Como nos dias de hoje, nós estamos aqui sem a menor razão para discutirmos Moisés, Velho Testamento, nada disso, mas vocês voltaram 2000 anos, voltaram no tempo para antes de Jesus. Voltaram no tempo para antes de João Batista.
voltaram para a idade da pedra, voltaram para o Monte Sinai, voltaram para o culto ao bezerro de ouro, que é Israel, que é a grande idolatria de vocês, juntamente com o livro Bíblia. Mas Jesus, quando se diz ensinava-lhes a palavra, ele só está ensinando a palavra dele, a que sai da boca dele, a que ele ensina para os pobres, oprimidos, aflitos, angustiados, aquela mesma palavra que ele menciona na sinagoga de Nazaré, conforme Lucas, no capítulo 4, quando lhe deram a oportunidade de ler, ele procurou no rolo do profeta Isaías, que era um rolo enorme, achou que hoje consta no capítulo 61 da sua Bíblia, e leu: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do nosso Deus. É isso que ele fazia quando se dizia anunciava-lhes a palavra. Ele está anunciando tudo que ele encarnava, tudo que ele cumpria, tudo que ele viera para fazer acontecer, para manifestar, para demonstrar. É palavra falada, vivida, praticada, gestuada. É o Verbo encarnado, é a única palavra de Deus. É Cristo Jesus encarnado. O resto é livro, o resto é texto, o resto é comentário, o resto é o que você quiser, mas a única palavra de Deus é aquela que se encarnou em Cristo Jesus. Essa não tem uma unha a tirar e não há uma cutícula a acrescentar. Essa está consumada, feita, acabada, definida, plena, corporificada, e é a expressão exata do que Deus quer que eu saiba e você saiba. É nessa palavra encarnada em Cristo Jesus que habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Porque, como diz Paulo, escrevendo aos Colossenses, nele, Cristo Jesus, habita corporalmente, encarnadamente, toda a plenitude da divindade. Porque nele, em Cristo Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E isso é um eco do que Jesus tinha respondido a Filipe, lá em João, no capítulo 14. Quando o seu discípulo Filipe falou: Senhor, uma pergunta tão piedosa, né? Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Ao que Jesus lhe respondeu: Filipe, meu filhinho Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Fica sabendo como o Pai é, não em termos fisionômicos, porque Deus é Espírito. Deus é aquele que ninguém nunca viu e nem verá. Deus é Espírito. Mas fica sabendo como é o caráter do Pai. Como é o Pai para com os seres humanos. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim fica sabendo como o ser humano deve ser e aprende como o meu Pai é. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis, Filipe, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Essa é a palavra encarnada, vivida, absoluta, inquestionável, irretorquível, incorrigível e inerrante. É aquela que Jesus encarnou, praticou, viveu, gestuou e expressou de maneira absoluta ante os nossos sentidos, percepções e cognitividades
com o acréscimo maravilhoso de que isso tudo ainda é iluminado no meu entendimento pelo Espírito Santo que me foi outorgado. Anunciava-lhes a palavra, portanto, é o Evangelho.